O Brasil é um país imenso com dimensões continentais. Administrar todo esse território nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente com a diferença cultural, étnica e social. Por isso, hoje em dia, o poder das regiões do Brasil está repartido entre diversos representantes, cada um com seus deveres e virtudes. Agora nós temos os governadores para governar os estados e os prefeitos para administrar os municípios, mas ainda não parecia o bastante. Por tal razão, existem os vereadores. Os vereadores são parte do poder legislativo e atuam na Câmara Municipal e, junto ao prefeito, têm como objetivo atender os interesses da população daquele município. As decisões feitas na Câmara são abordadas através de votações. Cada representante apoia as ideias que concorda e acredita afetar o município de forma positiva, podendo conter vários partidos diferentes atuando em um mesmo município. O Estado Federal se deu origem nos Estados Unidos em 1788. Junto a ele, os líderes estatais, os governadores. A ideia era de criar uma nação onde o poder fosse descentralizado, para aumentar a democracia no país. O Brasil adotou esse sistema de governo na chamada República Velha, 1889 a 1930, após a queda do Império. Enquanto os vereadores vêm de um passado mais distante, seus primeiros registros datam de 1334 e 1390, sendo a França precursora desse sistema político, também adiantados em relação aos governadores. Os vereadores aqui no Brasil surgiram logo após a independência do país, em 1532. Suzano tem 15 vereadores, alguns deles são André Marcos de Abreu, do PSC, Arthur Takayama, do PL, Denis Cláudio da Silva, da União Brasil. Bem, você já deve saber quem é esse cara da foto. Ele é o nosso governador do nosso estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, que assumiu o cargo depois do seu antecessor João Dória renunciar ao cargo. E como você já deve saber, o Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal, que cada estado tem o seu representante. Nomeado pelo Poder Executivo de carregar o Estado, o território estadual, o dever de um governador é muito importante. Cabe a ele as chamadas competências residuais, obrigações mais leves que ajudam a descarregar o peso do presidente da República. Falando um pouco mais sobre as áreas de relevância dos governadores, na segurança, as polícias civis e militar são completamente subordinadas ao governador. Na área de infraestrutura, eles costumam ter a responsabilidade sobre as estradas, portos, aeroportos e sobre o transporte municipal e interestadual. O governo também é responsável por definir o orçamento do Estado, apresentando à Assembleia Legislativa o plano plurianual, a lei de diretrizes e orçamentárias e a lei de orçamento anual. Sendo o porta-voz do Estado, ele é o responsável por buscar mais investimentos do governo federal. Assim como a administração do sistema prisional também é função deles. Apesar de não fazer parte do Poder Judiciário, o governador pode criar projetos de lei e também possui o poder de sancionar ou vetar leis criadas pelos deputados. As escolas de ensino médio, ensino fundamental e ensino superior são de responsabilidade do governador, dos quais deve investir para a verba em instituições estaduais. O mesmo vale para a área de saúde, vigilância sanitária e epidemiológico. Apesar de ser uma peça-chave na democracia de um município, pelo mesmo motivo, ele não tem tanto poder quanto um prefeito, por exemplo. E sendo membro do poder legislativo, ele possui duas principais funções: a de propor leis, votando em projetos, e monitorar o poder executivo, nesse caso, o do prefeito. Sempre que alguma irregularidade é encontrada, nesse contexto, o trabalho de um vereador é votar nas pautas relativas à formulação do orçamento anual da Prefeitura, desenvolver projetos para o desenvolvimento da cidade, trabalhar na regulamentação de cargos públicos, propor feriados municipais, agir para vetar ou aprovar ações do Executivo, trabalhar no planejamento do plano diretório, definir os limites do município, propor a criação de novos bairros, modificar o zoneamento da cidade, decidir sobre o uso do solo e estipular a nomeação de patrimônios públicos. Infelizmente, não é qualquer um que pode se tornar governador. Há alguns pré-requisitos para que você possa se candidatar. São eles 6. Nacionalidade brasileira. É essencial que você tenha a nacionalidade brasileira, caso queira se candidatar. Afinal, sendo um representante do povo, ser brasileiro é a exigência mínima. Pleno exercício dos direitos políticos. Explicando de forma simplificada,
você deve ter que passar pelos requisitos básicos de todo brasileiro é obrigado a enfrentar, como, por exemplo, a maioridade, tirar o título de eleitor, participar dos exercícios militares, além de não possuir pena criminal pendente. Alistamento junto à Justiça Eleitoral. Além dos direitos políticos, o cidadão precisa ser alistado junto à Justiça Eleitoral. Ter domicílio eleitoral na circunscrição. Esse requisito diz que o candidato deve ter alguma relação com o estado que está concorrendo, ou seja, você não pode se eleger em um estado que não tem histórico de estadia. Perde o sentido de representante do povo. Ser filiado a algum partido. Unir-se a algum partido é essencial para a discussão e criação de projetos em grupo. Apesar da lei permitir candidaturas independentes, ainda assim continua sendo importante e recomendada. Ser alfabetizado. Apesar de ser recomendável, a Constituição não exige nenhum tipo de ensino avançado, a alfabetização. O que cai entre nós é o básico. Idade mínima. Para tentar se eleger para governador, é necessário a idade mínima de 30 anos de idade, enquanto para vereador são necessários apenas 18 anos de idade. Depois de se candidatar para ganhar uma eleição, você precisa possuir a maioria dos votos, que são feitos por forma direta da população. No caso, o vereador pode ser ainda mais complicado, por conta do sistema proporcional, onde os votos valorizam mais o partido do que o candidato em si. Ou seja, você mesmo tem a maioria dos votos, não é garantida a sua cadeira na Câmara. Ambos os cargos possuem mandatos de 4 anos e permitem reeleição. Porém, para governadores, esse caso é limitado apenas para uma, enquanto as de vereador são ilimitadas. Historicamente, as câmaras municipais chegaram ao pau-brasil durante o período colonial e eram uma fotocópia da organização política municipal que existia em Portugal e que ali havia surgido na velhice média o cargo político eleito para o desenvolvimento da cidade-estado. É ainda mais antigo, remontando à época do Império Romano. Em Roma havia o édile, um juiz cuja função era assegurar o pleno serviço obrigatório na cidade romana. Assim assegurou a condução das obras públicas, o controle sobre os abastecimentos e etc. Movendo-se para o contexto brasileiro, a primeira Câmara Municipal surgiu no Brasil em São Vicente em 1532. A função desse órgão era de prezar pela administração local. Neste caso, a administração das vilas é a cidade que eram construídas no Brasil pelos portugueses. Da independência do Brasil, as câmaras municipais passaram por mudanças, pois a Constituição de 1824 determinou que os vereadores administrariam as cidades em vilas, mas não teriam poder judicial. A partir de uma lei do 1º de outubro de 1828, regulamentou-se que as câmaras seriam formadas por vereadores que teriam um cargo de 4 anos e seriam eleitos em eleições que, por sua vez, ocorreriam em 7 de setembro.